This call is now being recorded. Ok, pessoal, boa noite. Então, a gente vem discutir aqui uma questão do controle, né, e da liberdade, na disciplina de Sociologia, e tomando como referência o filme Instinto, com o Anthony Hopkins e o Cuba Jr., né, um filme de 1999. Bom, eu acho que a maioria aqui, para não falar todos, acredita no controle, né? Pelo menos tem uma necessidade de uma espécie de controle, ou acredita que sem o controle a gente vai viver uma espécie de anarquia muito desenfreada. Ok. Essa existência do controle na nossa vida, é importante a gente saber que isso é um discurso. Né? Vocês viram Foucault, e Foucault vai trabalhar com os discursos da verdade. Então, o controle é um discurso muito bem elaborado. E pegando um pouco os textos de Foucault, no sentido de elaborar aqui uma pequena retomada, né, uma pequena arqueologia sobre esse discurso de controle. O primeiro lugar que a gente talvez tenha que ir é no discurso da ciência. E aí vocês podem perceber o discurso da ciência é baseado na função matemática. Né? A nossa ciência ela tem o positivismo como referência epistemológica, né? Então é a base do conhecimento da ciência, e ela é estruturada a partir da função matemática. A função matemática é a f de x, né, ou y, que é igual a x mais b. Né? Então, está falando, então, de variáveis independentes que vão, cujo conjunto articulado vai me dar necessariamente um determinado resultado, que é a variável dependente. Aí vocês podem perceber, então, que existe uma inferência pressuposta ao controle. Que se eu controlar, então, se eu definir quais eu controlo. Além disso, a base da ciência, ela trabalha com o controle dos experimentos, a ponto de esse controle permitir a replicação dos dados. Bom, esse é o primeiro aspecto. Aí talvez teria uma possível incoerência em relação às variáveis independentes, porque se elas são independentes, então elas são relativamente... Como que fica essa história, então, né? Já que é a primazia do controle e a difusão do controle, né? Aí entra um outro aspecto. Então, existe um controle também sobre as variáveis independentes. Existe uma determinação sobre as variáveis independentes. Que, no caso de maior abstração ou de variáveis, há uma recorrência, então, ao passado, e o passado vai fornecer as informações necessárias para ter controle sobre essas variáveis independentes. Então, é uma variável, é a determinação ou controle de variáveis independentes para determinação ou controle de variáveis dependentes. Então, aí vocês já podem perceber a força do discurso de controle sobre a nossa vida, né? Então, a nossa sociedade está repleta, a verdade social, nossa verdade social, ela tem um mecanismo de controle muito profundo. E isso eu não estou falando em termos de Brasil, não. Eu estou falando em termos de capitalismo, de um modo geral. E aprofundando um pouco mais essa questão, a necessidade de um controle mais estreito, e o Foucault vai trazer isso, com Vigiar e Punir, por exemplo, o livro, falando da questão do panoptismo, mas ele vai trazer também a necessidade do controle social, e ele vai começar, dentro da arqueologia dele, ele vai trazer, por exemplo, o controle da peste no século XIV, XV.
que ele vai falar todo de um controle da população, que é a microfísica do poder. Então, a microfísica do poder são as micropráticas de controle da população para se obter um determinado resultado específico da população. Esse resultado específico da população tem vários aspectos, né? Vai falar da questão da doença, vai falar da questão... E todos esses aspectos, eles vão resultar naquilo que o Foucault vai chamar de corpo dócil, na produção de um corpo dócil. Essa produção do corpo dócil, ela é um fundamento muito importante para a produção fabril. Então, há todo um discurso de controle sobre o comportamento humano, sobre as práticas humanas, que vai desde o sexo, porque casais com filhos pequenos têm uma produtividade muito mais baixa do que casais sem filhos ou com filhos maiores, porque tem que dividir a atenção com a criação do piquitito, né? Ou da piquitita. Então, começa, então, por exemplo, um controle sobre a natalidade, porque não pode ser mais uma natalidade desenfreada, porque senão os pais vão dividir a atenção do tempo de trabalho com a criação das crianças. Então, começa a ter todo um discurso de controle, e isso vai resultar em um corpo específico e determinado ao exercício da produção na indústria. Tá? Vamos segurar o chat um pouquinho, tá? Aí vocês anotam as perguntas no papel, depois a gente conversa sobre elas. Mas anota no papel, porque aí depois a gente vem respondendo, só para não desviar o assunto, tá bom? Então, existe toda uma produção do corpo, que vai ser um corpo a trabalhar. Hoje, a gente vê isso, por exemplo, no discurso da moda, né? São corpos magros, bem desenvolvidos fisicamente, principalmente os homens, que isso sugere uma aptidão ao trabalho e uma saúde específica. Aí, então, surgem as academias. E aí surge, então, um padrão estético, né? E é um padrão estético a essa aptidão ao trabalho, uma aptidão física ao trabalho. E aí, o controle do conhecimento, da aptidão mental ao trabalho vai ser passado nas universidades e nas escolas, né? Primeiro nas escolas, depois nas universidades. Então, tem todo um discurso de controle. Observar que o controle é aprendido logo no pré-primário, aonde a gente já começa a ter os lugares a se sentar, a obediência a um professor, que depois essa obediência vai virar uma obediência no setor de trabalho, no setor produtivo, na indústria, principalmente. Então, o capitalismo ele está todo circunscrito por um discurso de controle. O capitalismo, um dos pilares fundamentais do capitalismo é o discurso, o saber sobre o controle. E, claro, há um controle da produção e há um controle das finanças, há um controle do lucro, há um controle dos recursos, né? Tem o discurso da otimização dos recursos. Para eu poder otimizar os recursos, eu tenho que controlar o que entra, o que sai, o processo que acontece. Então, eu preciso de corpos de trabalhos cada vez mais desenvolvidos. Então, eu vou criar toda uma universidade especializada em determinados aspectos, né? E também, não pode ser qualquer trabalhador que vai ocupar esses cargos. Tem que ter um trabalhador que tem aptidão tanto física quanto aptidão mental para ocupar aquele cargo. E aí vai desenvolvendo toda uma especificação, que é aquilo que o Berg e Luckmann vai chamar de papéis e corpo de especialistas, sempre direcionado à perspectiva do trabalho. Então, isso significa que alguém produziu essa história e que, então, os donos das fábricas, a partir do século XV, com a consolidação do século XVIII, né, da industrialização, né, principalmente iniciada na Inglaterra, quer dizer, então, que os donos da indústria
pensaram isso tudo e então imporam isso no povo, na massa, e não é isso. A gente sempre leva para um pensamento, uma teoria de Maquiavel, né, de que há uma teoria da conspiração onde poucas pessoas colocam isso sobre a massa. E não é assim que funciona. A gente viu na aula passada com o filme A Onda que o que acontece na massa é um desejo da própria massa, né? Então claro, um desejo dos donos das fábricas por uma produtividade cada vez maior, mas essa produtividade ela não teria uma saída, ela não venderia se a massa não quisesse os produtos, né? Então há toda uma satisfação de desejos. Então não é uma imposição dos donos das fábricas que falaram que os trabalhadores têm que ser assim, tem que ser assado, tem que preocupar com controle. Não. Eles estavam preocupados com o controle, né? Eles precisavam ter todo esse controle fabril. Vocês, enquanto administradores, vocês vão ver isso, porque se vocês perderem o controle da empresa, né, está fadada a falir. Então, há uma necessidade muito grande de controle. Vocês vão passar um curso de administração aprendendo a controlar uma empresa, né? Isso vai passar pelo controle das pessoas, pelo controle dos recursos, e aí considerando os recursos físicos e os recursos financeiros, e também a operação produtiva e a operação logística, a operação de marketing, a operação de negociação com os vários grupos que têm uma interferência de interesse direto. Então, há todo um discurso de controle. O curso de administração, ele é estritamente um curso para ensinar a controlar a empresa. Então, com isso, a gente absorve o controle como um saber nosso, e ele se transforma numa verdade social. Então, o controle, ele é uma verdade social, ele é um discurso que foi produzido e que ele é replicado por nós. E como a gente aprende desde pequenininho, desde novo, essa necessidade de controle, baseado nessa questão da ciência de causa e efeito, aí a gente acha que o controle é necessário. E é isso que o Foucault vai falar, que é o poder. O poder, então, é quando se constrói uma verdade na mente de uma pessoa. Então, quando eu construo em alguém, né, eu necessito do controle, eu acredito no controle, eu acho que o controle é importante. E quando eu coloco essa verdade e esse saber, essa pessoa acredita em. Então, vocês podem perceber que há uma defesa, de um modo geral, sobre a necessidade do controle, falando que sem o controle o mundo vai acabar, vai virar uma anarquia, vai desandar tudo. Mas isso é uma justificativa. Isso é apenas uma verdade, dentro daquele critério da verdade que a gente viu. Uma verdade que ela é verdadeira porque ela foi escolhida como verdade, mas ela é tão mentirosa quanto o seu oposto. Então, ela é tão mentirosa como a verdade de não necessitar a existência do controle, né? Só que, como é um discurso que a gente vai absorvendo, está institucionalizado em nós, isso vem sendo transmitido para nós, e as legitimações que a gente recebe enquanto criança nos faz construir essa verdade, essa institucionalização dentro de nós, a gente acaba, então, agarrando o controle. Porque a gente acredita, a gente tem uma fé que é o controle que vai trazer o sucesso da nossa vida. Essa relação de causa e efeito, difundida pela ciência, que tá ancorada num discurso de meritocracia da sociedade, que é uma grande falácia, a meritocracia, uma mentira, mas que a gente acredita muito nela, tá estruturado nesse fundamento de relação de causa e efeito. O que é uma relação de causa e efeito? Está falando, então, que os efeitos que acontecem, eles são específicos das causas que são aplicadas. Então, vai falar que o que acontece na nossa vida acontece porque a gente está fazendo assim e a gente está fazendo assado. Que a gente, então, que está colocando as causas para que os eventos da nossa vida aconteçam. Ou seja, isso
como tem um discurso da Igreja Católica sobre nós, né? É aquele discurso de Deus, né? Da perspectiva religiosa de Deus, onde Deus é um ser vingativo, que se a gente agir errado, a gente vai para o inferno. Então, aí vocês podem perceber como que esse discurso do controle é estruturado e muito bem fundamentado. Existe um discurso de meritocracia na nossa sociedade, que vai falar, então, que se a gente controlar o nosso padrão, se a gente controlar a nossa conduta, se a gente controlar o nosso aprendizado, a nossa faculdade, a nossa postura, o nosso corpo, a gente vai ter alguém de sucesso, vai ter dinheiro. E a religião também traz isso como um grande fundamento, que se a gente tiver um autocontrole de nós mesmos e controlar o outro, a gente vai para o céu. Então, vocês podem perceber a coerência do discurso, né? Ele é muito bem fundamentado e isso vai introjetando em nós uma necessidade de controle. Claro, né? Porque se a gente perder a necessidade de controle, a gente vai ser pobre, vai para o inferno, não vai ter um corpo saudável, vai viver uma mazela na vida. Então, o discurso é muito bem fundamentado. Quem aqui quer ter uma vida dessa? Duvido que alguém aqui queira ter uma vida dessa. E para não ter uma vida dessa, então, basta eu controlar um monte de coisa que essas coisas vão acontecer como consequência, né? Então, a consequência é o efeito dessas variáveis enquanto causa. Lembrando, então, de novo, a função matemática da ciência, né? As causas são as variáveis independentes e o efeito é a variável dependente, é isso. Então, olha como que essa questão do controle é muito bem fundamentada em nossa sociedade, né? Aí a gente tem uma necessidade, a gente acaba assumindo uma necessidade de controle. Aí a gente vai controlar o outro também, já que a gente tem que controlar nós mesmos, a gente vai controlando o outro, porque a gente está num grau de evolução que a gente ainda deseja o domínio. A gente ainda tem uma necessidade de domínio. O domínio é algo importante, né? A possibilidade de domínio, por exemplo, a gente está nas eleições americanas e a entrada do Trump teve um dedo e também do Bush, da reeleição do Bush, também teve uma questão de domínio quando o Bin Laden aparece e o povo confiava mais nele como para dominar esse tipo de coisa. Então ele acabou sendo eleito. Então, tem aí todo esse discurso do controle do domínio, o domínio como algo que emerge do ser humano. E aí, esse domínio de dominar o outro significa, então, de determinar o que o outro deve ser e o que o outro deve fazer, o que o outro deve pensar. Isso é o controle. Então, do próprio desejo de domínio do ser humano surge o controle, né? Então, na produção fabril, no século XVIII, por exemplo, existia um desejo de domínio sobre os corpos, sobre a natalidade, sobre o que se podia fazer. Então, aí tem uma educação até para a hora que tem que dormir, né? Então, vocês imaginem, uma Inglaterra, a França, no século XVIII, com as indústrias movidas a vapor. Não tinha luz. Tem como trabalhar à noite? Não é possível trabalhar à noite. Então, a noite é a hora de quê? É a hora do descanso. É a hora de dormir. Então, só que para ter, é preciso de todo um discurso da hora do sono. Eu estou com uma criança pequena em casa, né? E eu fico olhando ela assim, ela não tem hora para dormir. Os índios na aldeia também não têm hora para dormir. Eles não sabem que tem que dormir à noite, porque eles não tiveram uma socialização capitalista. Eles não tiveram uma socialização com os brancos. O meu filho, ele ainda não tem um cognitivo desenvolvido o suficiente para poder entender que tem que dormir à noite. Mas a gente lá vai ensinando para ele a dormir à noite, porque a gente precisa dormir à noite, que a gente também aprendeu dessa maneira. Então tem todo um discurso por detrás disso. Como o corpo precisava estar descansado e apto para o trabalho, e à noite não tem como produzir, então se coloca as pessoas à noite em casa para dormir. Só que aí as pessoas têm que ficar em casa. Para as pessoas poderem ficar em casa, então, começa a construir todo esse discurso sobre a noite como um lugar perigoso, a noite como representação das trevas, como representação do escuro, porque aí vai criando todo um cenário de perigo, né, aonde a salvação está dentro de casa.
Então, vai para dentro de casa, dormir, descansar, para estar apto ao trabalho no dia seguinte. Mas é claro que não é colocado dessa maneira explícita, né? É colocado como uma série de vantagens ao dormir à noite. Aí a medicina aparece e vai falar, então, que à noite a gente vai produzir um determinado hormônio que vai facilitar o sono e é a hora que mais se descansa. Então, tem todo um discurso de benefícios e vantagens para falar que isso é o melhor para nós, que isso é o melhor para a vida. Esses são os discursos de poder. Então, dormir à noite é uma verdade que a gente absorveu e então isso é o resultado de relações de poder. E para que essa verdade do dormir seja verdade mesmo, que a gente absorva, isso tem que realizar o nosso desejo, por exemplo, da vida. Aí tem todo um discurso de um desejo de viver. E para ter um discurso do desejo de viver, que é o campo da existência, a gente viu que tem que ter o campo da exclusão. E aí, então, o campo da exclusão é o discurso da morte, que você vai queimar a vida toda no inferno, né, a eternidade no inferno e tal, como uma antítese de valorização da vida, de, de mostrar o valor que a vida tem, a importância que a vida tem. E o contrário, então, o campo de exclusão serve para reafirmar esse valor da vida. Então, vocês podem perceber que está todo nesse jogo de verdades do que é o mundo para nós, está embutido o controle. Porque o controle ele é estritamente necessário para a maximização do capital. Sem o controle, o capital não consegue maximizar o seu retorno. O conceito de retorno em si pressupõe o controle. Porque o retorno vai ser maximizado quando eu uso menos recursos e tenho mais produtividade. Então, para eu usar menos recursos, eu preciso controlar os recursos. E para eu ter mais produtividade, eu preciso controlar a produtividade. Então, o controle, ele é algo estritamente necessário ao mundo capitalista. Mas ele é um conceito, ele é uma ideia. E para que ele seja justificável e verdadeiro, eu preciso acreditar, então, que sem controle o mundo se perde. Entenderam? Vai se criando o controle, o discurso da importância do controle. Então, o discurso da importância do controle, ele precisa ser muito bem fundamentado. Ele está ligado, então, à existência da vida. Que sem o controle, se a gente não controlar o outro, o homem vai entrar numa barbárie e vai se destruir, vai destruir a vida. Mas tem um discurso de que a vida é o bem maior que a gente tem. Então, olha os vários discursos que vão sustentando essa necessidade de controle, isso tudo ligado, no final das contas, a uma maximização do capital. E eu não estou aqui falando de Marx, não. Estou aqui falando de Foucault. O Foucault tem uma séria crítica a Marx, que não cabe aqui agora, tá? Então, vocês podem perceber aqui os discursos da verdade. O controle como uma verdade absoluta para nós, tão absoluta e naturalizada, que a gente tem um conceito mental, uma verdade mental social porque todos nós compartilhamos ela, de que o mundo não existiria sem o controle. Ou seja, o controle não é algo necessário para o mundo, é algo fundamental, sem o qual o mundo não existiria. Só que isso, gente, é uma verdade. E a gente tem estudado o que é essa concepção da verdade, que uma verdade, ela é verdade só para quem acredita. Só que como isso é de um compartilhamento universal, isso acaba se tornando uma verdade social de nível mundial, pelo menos capitalista. Tá? E talvez ocidental, não sei o Oriente como fica com essa questão. Mas aí vocês podem perceber, então, todo esse fundamento do controle. Por isso que eu venho perguntando para vocês essa questão do controle, como que vocês acreditam nisso, justamente para vocês perceberem o quanto a gente acredita na necessidade do controle. Vocês viram lá no grupo o quanto vocês defenderam o controle, o quanto vocês acreditam no controle, o quanto o controle é algo primordial para a vida. Mas isso está estritamente ligado aos discursos sociais que
no final das contas, fundamenta a produção e a maximização dos recursos dos donos das fábricas. E eu não estou querendo entrar aqui naquela coisa de 10% controla, 90%, não estou querendo entrar nisso, porque esses 10%, eles não fazem isso com consciência. Eles não têm consciência disso, eles acreditam no controle igual a gente. E pior, eles acreditam mais do que a gente. Eles são menos flexíveis com o controle do que a gente, porque o controle, eles sabem que o controle é o que permite a riqueza que eles têm. Então, o controle está diretamente ligado com a produção da riqueza, com a maximização da riqueza. Só que para isso acontecer, então, é necessário que todos acreditem nisso. Lembre do filme lá, quando eles instauram uma ditadura, quando o professor instala uma ditadura na sala de aula, né? Não é o professor quem instala, são os próprios alunos que uma ditadura. Então, vocês podem perceber que não é esses 10% que instalam o controle em nós. Nós requisitamos os controles. Né? Precisa passar chamada e controlar quem está presente. Eu preciso controlar o aprendizado de vocês, eu preciso da prova, eu preciso pelo menos 3 formas de avaliação. Isso tudo são formas de controle que vai justificando a existência das coisas e que vai falando, então, que a maneira ótima da existência das coisas é através do controle. Então, é um grande discurso social o controle. Mas que a gente tem tanta fé nesse controle que a gente acha que a melhor maneira de se viver é com controle. E aí tem uma coisa interessante que é completamente incoerente para mim. E eu sempre falo, né, aonde tem incoerência, tem algo errado, tem algo que não é real. Porque Deus é muito coerente. Não tem incoerência em Deus. Não tem incongruência em Deus. Não tem falta de harmonia em Deus. Deus é muito coerente. Então, se existe uma incoerência, é porque ali não está sendo seguido o caminho de Deus. E aqui a gente tem que entender o caminho de Deus como o caminho espiritual. Então, o caminho espiritual ele é muito coerente. Agora, o caminho dos homens, ele é completamente incoerente. Então, da incoerência que eu estou falando é o seguinte: a gente então está falando de um controle absoluto, né? Um controle, e a gente tem fé nesse controle, que esse controle é importante, e esse controle é que vai maximizar a vida. E aí, ao mesmo tempo que isso, tem um discurso da liberdade. Né? Quem aqui se considera livre? Pelo menos até antes de assistir o filme. Então, aí é uma grande inconsistência. Como que a gente é livre debaixo de tanto controle? Como é possível uma liberdade com controle, nem que seja moderado? São duas coisas inconsistentes. Se há controle, não há liberdade. Então a liberdade entra nesse jogo. Será que podemos dar liberdade para o ser humano? O ser humano vai saber usar a liberdade? Não, não vai. Vai destruir tudo e vai acabar com tudo. Ok, dentro do mundo espiritual, tem um sentido nisso. Mas para resolver isso, não é controle que resolve. E a gente acha que é o controle que vai resolver tudo, inclusive o mundo espiritual. E aí, quando a gente tem algum problema para ser resolvido, a gente acha que vai resolver nos controlando. Mas não é assim que funciona. Ok, eu sei que esse discurso meu até aqui não vai fazer vocês entenderem que o controle é apenas um discurso. Né? E eu sei que vocês continuam pensando que o controle é necessário, que o controle é importante, que o controle maximiza a vida. Ok. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Olha a magnitude do que está acontecendo no planeta. Todo ser humano na face da Terra, encarnado, está passando pela pandemia. E eu já falei isso aqui e vou repetir. Os índios, os vizinhos da onde eu frequento, que eles são isolados, nunca haviam feito contato, fizeram contato durante a pandemia. Então, assim, lá pode não ter coronavírus, porque ainda não chegou lá, não sei. Mas tem alguma coisa acontecendo que fez eles ter contato. Então, vocês podem observar
que é um fenômeno e nós temos que controle sobre esse fenômeno. E aí o homem, dentro de toda essa perspectiva do controle, dentro de toda essa idealização do controle, aí vai para a medicina inteiro. E o Foucault vai falar isso nos livros dele. E aí, então, começa a querer controlar o vírus. E aí vai para o desenvolvimento das vacinas, e aí vai o controle do controle. Aí tem um presidente que fala, não, não pode, o outro fala, pode, porque o OMS não é confiável, a vacina da China que produziu, e fica toda essa bagunça em torno do controle, toda essa busca para ver quem tem mais controle. E eu pergunto para vocês, que controle que nós temos? Olha o que está acontecendo, gente. O que aconteceu? Um morcego, uma cobra, sei lá. Mas, enfim, num lugar remoto, ermo, um vírus surge da natureza e pega o mundo inteiro. E o homem brincando de Deus. Essa visão das contas, ela satisfaz o desejo de domínio que temos. E aí vocês vão falar assim, mas eu não tenho desejo de domínio. Temos. Vocês podem olhar lá no grupo de WhatsApp que existe uma briga pelo domínio da verdade. E quando eu falo alguma coisa que vocês não gostam de escutar, que vai contra a verdade de vocês, instaura um domínio pela verdade. Qual verdade que vai ser mais verdadeira, a minha ou do Alexandre? E aí, alguns ficam putos porque acham que eu estou tentando ter o domínio sobre a verdade. E aí fica com raiva de mim. Então, vocês podem perceber que está na condição humana, no baixo grau de evolução da condição humana. E o lugar mais explícito que a gente tem é quando no chat ou lá no grupo de WhatsApp tem sempre um ou outro que impõe a própria verdade, quer que todo mundo acredita na verdade dele. Isso é o domínio pela verdade. Então há dentro de nós esse desejo pelo domínio. Há dentro de nós um desejo de ser Deus, de ser onipotente, de poder fazer tudo, de poder vencer a vida, de poder determinar o que vai acontecer. E aí a gente brinca de ser Deus. Deus, a gente perde o contato com Deus. E aí eu pergunto para vocês, que controle que o homem tem sobre o que está acontecendo? Que controle que o homem tem sobre a natureza? A natureza faz o que quer com o planeta. A Terra, enquanto organismo vivo, faz o que quer com quem está dentro dela. Ela dá um ímpeto, estoura um vulcão, dá um ímpeto, põe um terremoto, põe um furacão, põe um maremoto. E o homem aqui se virando para sobreviver dentro de toda essa sistemática de controle e achando que controla a Terra. O homem acha que controla a natureza. E um dos maiores símbolos que o homem tem de controle da natureza é derrubar ela. Eu acho que muito do desejo do homem por derrubar a natureza, por acabar com a natureza, é para impor o domínio sobre ela, para falar com ela assim, eu te domino, não é você quem me domina. Só que olha o que a natureza faz. Nós somos fragmentos, nós somos poeira perto da natureza. Nós somos nada perto da natureza. A natureza faz o que quer com a gente. E o homem, numa arrogância surreal, baseada no desejo de domínio, acreditando que controla tudo. Por isso, lá no filme fala, vocês controlam o quê? O volume do rádio? O que vocês controlam, no final das contas? Se vocês pararem para perceber, deixa eu só notar um. O que vocês controlam, então, no final das contas? O primeiro aspecto,
para quem acha que tem controle. A verdade social. A gente está enjaulado na verdade social. A verdade social é um conjunto de saberes, um conjunto de conhecimentos que é dado para nós, que controla todo o nosso pensamento. E se controla todo o nosso pensamento, controla toda a nossa prática. Que liberdade que nós temos nisso? E que controle que nós temos sobre isso? Nenhum. Quem aqui não vai seguir a verdade social? Então, tudo que a gente faz é estritamente controlado pelas verdades que a gente tem na cabeça. Ou seja, o que a gente faz é estritamente controlado pelos saberes, pelo conhecimento. É isso que o Foucault vai falar, poder é saber. Porque o poder determina os saberes. Quem aqui pode não trabalhar? E o trabalho é um conceito, é um saber que foi definido que tem que ser assim, e isso atende a uma maximização de ganho. E a gente quer, a gente acaba desejando para nós, né? A gente discutiu isso hoje, com a questão do filme. Ah, não, não posso porque eu tenho que trabalhar. Então, o trabalho acaba virando um valor acima de qualquer coisa, acima de nós mesmos. Às vezes a gente está muito mal, não dá conta de ir trabalhar, mas tem que ir trabalhar. Não tem opção, não tem liberdade. É estritamente controlado. Controlado pelo outro, tem uma parte do controle do outro que vai mandar embora, mas tem também nosso próprio controle de entender que se eu não for trabalhar, eu vou ser demitido. Então a gente acaba requisitando isso para nós. Então a gente está submetido a um estrito controle, não há nenhuma liberdade. Embora muitos aqui, se não todos, vão acreditar que são livres. Livres como? Se o que a gente acredita é completamente especificado, e especificado para um objetivo final comum, que vai estar sempre ligado à maximização de riqueza. Eu pergunto para vocês, o ser humano está aqui no planeta Terra fazendo o quê? Se a gente for pegar o discurso social dessa maximização de riqueza, com toda essa indumentária do controle, a resposta teria que ser que o ser humano está aqui na Terra para ficar rico. Está aqui na Terra para desenvolver a riqueza material. Então, a gente acaba vivenciando, a gente acaba vivendo esse discurso da riqueza material, submetido às forças e ao controle da riqueza material, achando que tem domínio sobre a matéria e que tem controle sobre tudo. E aí, para mim, há uma grande incoerência, porque aí eu, Alexandre, acredito que o ser humano está aqui para ter vivência espiritual e desenvolver o espírito. E a gente não vai desenvolver o espírito dentro de toda essa lógica do controle, dentro de toda essa experiência da matéria pela matéria. O ser humano não vai desenvolver o espírito se ficar tão focado na matéria. E quando a gente acha que tem o controle e deseja esse controle, esse domínio, que a gente começa a brincar de ser Deus, porque, para mim, o único capaz de ter esse controle é Deus, que se expressa aqui pelas forças da natureza. É tanto que o vírus saiu da natureza. Mas é, para mim, uma manifestação de Deus, fazendo uma intervenção no planeta para uma guinada espiritual do planeta, para fornecer ao ser humano aprendizados, além de toda essa parafernália de controle e maximização de riqueza. Então, agora é um momento onde a gente está tendo uma profunda experiência espiritual, em termos mundiais, com uma intervenção de Deus, com uma intervenção da natureza. Então, eu não acredito em todo esse discurso de que isso é uma catástrofe, é uma catástrofe, é algo difícil, mas não é o fim dos tempos, não é o homem que produziu, isso é uma intervenção de Deus. Mostrando para o ser humano o seguinte, olha, vocês são nada. Vocês não controlam nada. E vocês não estão aqui para a matéria, não. Porque a matéria, isso aí acaba a hora que a gente quiser.
desliga o oxigênio e acabou o planeta. Então, está mostrando que a gente não tem controle de nada, absolutamente nada. Só que as forças para as quais nos entregamos dentro dessa lógica da matéria são as forças do próprio homem, são as forças da própria matéria. E aí essas forças, elas estão principalmente relacionadas à força física. Por isso está aí Estados Unidos toda hora fazendo, esqueci a palavra, treinamento militar em volta da China, em volta da Coreia, em volta da Rússia. Está lá um problema com a Coreia do Sul, com China. Toda hora força física, submarino, avião, bomba, bomba atômica. Aí a Coreia do Norte vai lá e faz um teste atômico, os Estados Unidos fica puto. Então, todo esse jogo da força física, da força da matéria, da lógica da matéria. É o controle, essa experiência com controle, essa vivência com controle, esse colocar o controle como um dos pilares fundamentais da nossa existência, significa viver as lógicas da matéria, viver as próprias lógicas dos homens. Só que Deus está mostrando para nós agora, gente, que existem outras forças que a gente está submetido a elas e a gente não está submetido à força do homem. Que está na hora da gente parar de se entregar tanto a essa lógica humana da matéria pela matéria, porque as forças que nos regem não é a lógica da matéria. É outro tipo de lógica que está regendo a gente. E uma lógica diante da qual nós não temos nenhum controle, nenhum controle. Só que, como a gente não confia nessa força, que é a força superior, como a gente não confia nela, a gente então quer ter um controle para ter um pouco de segurança. Só que a segurança que nós temos está na própria força superior. Ela sim coordena dentro da grande sabedoria dela, que sabe o que é necessário para cada um de nós. Só que as intervenções que a força superior faz não está no âmbito da matéria, está no âmbito do espírito. E muitas vezes, então, coloca a matéria em situações difíceis, mas essa situação difícil da matéria é que vai permitir o desenvolvimento do espírito, que é o grande objetivo do ser humano aqui. Só que o ser humano, compreendido e achando que está regido pelas leis da própria matéria, quando tem a matéria colocada em risco, deixa de confiar na força superior, porque acha que está aqui pela matéria. Então a matéria não pode entrar em risco. Então tem que controlar tudo para que a matéria não entre em risco. Tem que ter um corpo saudável, tem que ter um corpo assim, tem que ter um corpo assado, para que a matéria não esteja em risco. Só que a operação da lógica a qual estamos submetidos de verdade, que a gente não é essa lógica da matéria pela matéria. Não é pela lógica da matéria. Porque a lógica pela matéria, as forças da natureza e a força divina intervêm a hora que... E a gente não tem controle sobre isso. E elas vão intervir para nos dar experiência espiritual. O que está acontecendo agora tem uma grande intervenção na matéria. E o mundo fica completamente assustado porque não pode intervenção na matéria. Tá infringindo as leis dos homens, que a lei do homem fala que não pode infringir a matéria. Só que a lei de Deus, a lei espiritual, está fazendo uma grande intervenção na matéria, porque essa intervenção na matéria está fazendo uma intervenção no espírito. A Terra abre a quinta dimensão, que é uma dimensão de conhecimento e de saber. Só que a matéria é o veículo de evolução do espírito. Então, para o espírito evoluir, é pelas experiências da matéria. E enquanto o ser humano tiver esse apego pela matéria, achando que controla, achando que o controle é importante, achando que o controle é que define a vida, a matéria vai ter que estar submetida a determinadas experiências e vivências para garantir a vivência espiritual. Na hora que o ser humano desapegar da matéria e colocar a matéria a serviço da força espiritual, que é o que rege esse plano, aí não haverá mais a truculência tão forte com a matéria, porque não tem mais o apego com a matéria. As coisas acontecem dentro dessa truculência da matéria porque, em função do grau de evolução do ser humano, ele ainda é apegado com o aspecto material. E aí, para poder desapegar do aspecto material, tem que correr o risco da matéria.
até aprender a descontrolar, até aprender a não controlar, até aceitar o descontrole. E aí, nesse descontrole, se entregar para uma força superior que vai conduzir dentro de toda a sabedoria dela. Que aí não é uma sabedoria pela matéria. Porque para a força superior, o objetivo é o desenvolvimento do espírito. Mas para o ser humano, o objetivo é o desenvolvimento material. E o corpo humano, é a grande representação da matéria, do dinheiro, do ter, da posse. Só que a força espiritual, a matéria é só um veículo, vai e volta, não tem valor. Então, vai usando a matéria para ir desenvolvendo o espírito. Só que, para o ser humano, a matéria é tudo que tem valor, e o espírito não tem valor. Então não se entrega para essa força, acha que essa força é destrutiva da matéria, coloca essa força como sendo uma força que vai nos fazer arder no mármore do inferno pela eternidade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Falar que a sabedoria divina vai fazer isso com a gente, e ainda falar que é um Deus amor, que amor que coloca o outro, que se vinga com o outro que fez errado, e vai colocar o outro para sempre em sofrimento e tribulação. Isso é um absurdo. Isso é uma completa falta de entendimento que é Deus e um grande apego com a matéria. Que o que importa é o corpo. Então, esse aspecto do controle, esse jogo que fala no filme, é esse jogo da matéria. É esse jogo, essa lógica de perpetuação, de maximização da matéria. Aonde, para poder sustentar isso tudo, eu preciso criar quem são os loucos. E os loucos são aqueles que não jogam o jogo da matéria. Né? Muitos aí vão falar, eu agora estou sendo louco, porque eu estou indo contra o jogo da matéria. E quem já me conhece aí de mais tempo sabe as consequências que essa loucura tem para mim. Porque eu falo essas coisas que eu estou falando. E isso, derrocar essa verdade, né? Na verdade, eu não estou derrocando ela, mas eu estou falando outras coisas que vai contra essa verdade. E isso causa revolta, causa medo, causa insegurança, causa raiva. Muitos vão estar falando aí, então, o que vai acontecer? A gente tem que deixar o controle para lá? E aí, mas o ser humano vai acabar com tudo? Vai acabar com tudo. Porque eu tenho desejo de domínio, tenho desejo de subjugar o outro, tenho desejo de explorar o outro, não tem respeito pelo outro. Mas isso não justifica o controle, isso não quer dizer que o controle é assim. É necessário, é importante, é fundamental. O controle é fundamental quando o objetivo final é a matéria. Agora, quando o objetivo final é o espírito, nós não temos controle nenhum sobre ele. Aí nós temos que nos entregar às forças espirituais para que elas nos conduzam, para que elas nos regem. Então a gente precisa fazer essa entrega e abrir mão da matéria. E aí é o seguinte, a gente fica completamente ao léu quando a gente faz essa entrega? Não. Aí sim a gente fica guarnecido e protegido de verdade. Fica com o espírito protegido, com o espírito no caminho da evolução e da luz. O que acontece? Já entrando dentro da pergunta que a Ju fez. Toda essa lógica de controle, ela é estritamente racional. Por isso a ciência prima pela razão. E vai falar assim, quando a gente está sofrendo, não, você está sofrendo porque você está sendo emoção, mas você tem que ser razão. Pensa um pouco. Deixa eu só abrir a janela aqui, pessoal, que está quente. Bom, então, essa lógica do controle, ela é racional, estritamente racional. E vai acontecer tudo pela razão. O controle que temos, então, ele é completamente lógico. Ele por isso que a gente vive tanto o futuro e o passado. A gente fica revirando o passado para entender o que aconteceu, para controlar o futuro. A nossa sociedade vive isso.
O presente já era, a gente não sabe o que é presente. Os índios já são completamente presentes. Não sabe o que é futuro e não sabe o que é passado. Se vocês combinar com eles alguma coisa para fazer daqui 5 dias, daqui 3 dias, eles não vão nem lembrar. É muito assim, você chegar lá e falar assim, você pode agora? Posso, então vão. Eles não conseguem programar nada, absolutamente nada. E eu cheguei, mostrei para eles, quando eu cheguei na aldeia agora, nessa virada de ano, eles tinham feito um chubuã, e a aldeia, a aldeia estava diferente, visualmente. E aí eu tirei uma foto, da primeira vez que eu tinha ido, e mostrei para eles, para ver como a diferença. Aí eles olharam a foto e falaram assim, nossa, que lugar bonito, onde é que é isso? Então, eles não reconheceram a aldeia há 2 anos atrás. Vocês têm ideia que eles não têm noção de passado. Eles não têm a memória de 2 anos atrás. Então, vocês veem que eles são estritamente presentes. São estritamente presentes. E aí, eles são conhecidos como Kaxinawá, já falei isso, né? Caxi é morcego, Nauá é polvo. Então é polvo morcego, porque é polvo que anda à noite. E quando pergunta para eles, fala assim, por que, como que vocês conseguem andar na floresta à noite? Eles viram e falam assim, porque a natureza fala com nós onde é que nós temos que ir. Isso é um instinto. O instinto é essa presença que traz essa conexão. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, vai no meu canal no YouTube, tem os trabalhos, uma interpretação que eu fiz sobre os trabalhos, 12 trabalhos de Hércules, no trabalho de câncer. Lá eu explico com mais profundidade essa questão do instinto, como que ele é e como que ele funciona. Mas o que é um instinto? O instinto é uma profunda conexão presente aqui agora. Então, olha só, eles conversam com a natureza. A natureza fala com eles onde é que eles têm que pisar, onde é que eles têm que ir. Então, eles conversam com a natureza. E a natureza é a mais física manifestação de Deus no planeta. O homem não produz vida. O homem não é capaz de produzir vida. Embora o homem seja arrogante para falar que produz, para falar que ele fez o filho, não é. A vida no planeta é um milagre. É um milagre porque ela é única e exclusiva da força superior. Uma semente só germina por determinação da força superior. Uma mulher só engravida por determinação da força superior. Por isso tem tantos casos de mulher que não consegue engravidar, a medicina fala que não engravida e ela vai lá e engravida. E mulheres super férteis que não engravidam. Tá? Porque é determinação da força superior. E a gente acha que tem controle sobre isso. Então, quando a gente desenvolve um instinto, a gente então se conecta com a força superior. E aí a gente começa a escutar a força superior. Quando a gente começa a nos guiar pelo instinto, significa então que a gente está nos guiando pela força superior. E aí, como é a força superior agindo, a gente então está nos guiando pelo espírito. E quando a gente está na lógica racional, e isso inclui muito fortemente o nosso controle e domínio, a gente está no passado e no futuro. A gente está na lógica da matéria, vivendo a matéria pela matéria. E não está mais no mundo espiritual. Achando que tem um controle. Então, eu acho muito pertinente esse contexto de pandemia para discutir isso. Porque agora é a prova mais fatual, eu não preciso citar nenhum exemplo de que a gente não tem controle absolutamente de nada. Nada. A natureza faz uma transformação e muda tudo. Se vocês quiserem, tem um vídeo de uma palestra que eu dei no começo do período especial remoto, sobre o Covid-19, está no canal do YouTube também. Lá eu falei que os padrões de chuva iam mudar. Por quê? Porque a natureza está mudando o padrão dela. A Terra mudou a inclinação, o eixo de inclinação, e mudou a frequência de rotação. No final da década de 90 girava a quase 8 Hz, agora está girando a quase 22. Então, o planeta altera a própria frequência e a natureza se ajusta e se adapta, muda tudo. Muda tudo.
Nós estamos em novembro, aqui em Florestal fazendo frio. Vocês podem ver o tanto que choveu esse ano, mudou o padrão de chuva. O tanto que está chovendo agora em novembro e o frio que está fazendo é mais uma alteração do padrão da natureza. A forma como o mar está invadindo o Espírito Santo, vocês podem olhar as reportagens que teve esse ano, é a natureza mudando o padrão. Então, meus queridos, que controle que nós temos? Eu passei por uma experiência, e era a experiência que eu mais citava para mostrar a falta de controle. Eu trabalhava 20 horas por dia na Fundação Dom Cabral, então eu estava na Fundação Dom Cabral fazendo doutorado e dando aula. Então estava 20 horas por dia e um dia na semana eu virava à noite. Aí saí da Fundação Dom Cabral para ir fazer doutorado de sanduíche na Nova Zelândia, cheguei na Nova Zelândia, 4 meses lá, peguei um terremoto. Foi tudo pro chão, perdi tudo. Então, que controle que a gente tem das coisas? A gente não tem controle de absolutamente nada. E quanto mais apegado ao controle, significa mais apegado à matéria. Significa, então, uma entrega à lógica material, uma entrega à lógica da matéria. E são duas polaridades. Se está muito na matéria, distancia do mundo espiritual. E se tiver muito distancia da matéria. A matéria é o veículo do desenvolvimento espiritual. Então, a gente tem que aplicar sobre a matéria o conhecimento e a lógica espiritual. E nós estamos aqui aplicando a lógica material sobre a matéria. Fazendo com que a matéria seja a regente do mundo espiritual. Quando, na verdade, o mundo espiritual teria que ser o regente da matéria. Só que, para poder ter o mundo espiritual como regente da matéria, nós vamos ter que abrir muito controle. Nós vamos ter que nos entregar, vai ter que desistir da arrogância de onipotência, vai ter que desistir do desejo de ser Deus, se colocar como pequeno e humilde, por isso Jesus humilde, e se entregar à condução de uma força superior, tendo fé que essa força superior sabe com muita precisão aquilo que o seu espírito precisa para alcançar a luz, para alcançar o céu na Bíblia, ou para alcançar a sexta dimensão nos estudos espiritualistas. Então, isso é abrir mão do controle, é abrir mão do domínio, abrir mão da arrogância, é se colocar como pequeno e como humilde. É aceitar a condução de um outro lugar, de uma outra força. E como é tentador para nós essa brincadeira do controle, esse ímpeto e esse desejo pelo controle. Como gostamos disso, né? É o tamanho da importância que damos para isso. Muitos vão virar e falar assim, mas você faz isso como um ato até de desaforo, né? Para falar assim, você fala uma coisa e faz outra. E eu falo com vocês, se eu faço, acho que não, como deveria. Mas o meu grande desafio aqui é tentar cada vez mais me entregar a isso. Como? Eu não sei. Não é fácil, porque eu também tenho necessidade de controle, eu também tenho o desejo de maximizar minha riqueza. Eu aprendi isso como criança, eu não estou livre disso. Mas é preciso começar a ter consciência disso, para a gente começar a fazer um trabalho, e que vai ser um trabalho de muitas vidas, para abdicar cada vez mais essa questão material e para ter uma experiência cada vez mais regida pelo Espírito. A gente precisa começar a entender que a gente não está aqui pela matéria. A gente está pela matéria enquanto veículo, mas não para seguir a lógica da matéria, não para seguir essa lógica dos homens. A verdade social, ela é uma verdade regida pelos homens. O que temos enquanto verdade social, o que a nossa sociedade pratica, é uma verdade regida pelos homens, que está muito distante da verdade espiritual. Por isso é tão baseada no controle, por isso é tão baseada no dinheiro, por isso é tão baseada no maximizar. Prova disso é a postura nessa disciplina. Né? Tem muitos aqui que estão aqui simplesmente para poder pegar o diploma e ir embora. E trabalhar. Tanto melhor se não tivesse que ficar escutando essas coisas. E agora, com as aulas online, ainda tem a possibilidade de deixar a câmera ligada, fingir que está aqui e fazer outras coisas.
Isso é prova da matéria pela matéria. Eu estou aqui falando de coisas espirituais. Claro, não da maneira como eu gostaria, mas tem vários vídeos aí no meu canal que quem tiver interesse pode ir, mas quantos estão assistindo? Quantos aqui estão em busca desse entendimento do mundo espiritual? Quando se fala de um entendimento do mundo espiritual, todos nós sabemos de alguma maneira que temos que buscar o mundo espiritual. Até aqueles mais céticos, na hora que o bicho pega, chama Deus. Ou a mãe, né? Nossa Senhora. Ou Maria, né? Nossa Senhora dentro do catolicismo, né? Mas como existe também um discurso de ter que conhecer o mundo espiritual da matéria, vou colocar assim, está dentro das religiões. Então, até a saída nossa da matéria, que é a busca pelo espiritual, as religiões trouxeram para dentro da matéria de novo. E o que esses pastores têm feito aí, com essa arrecadação de dinheiro, igrejas bilionárias, é a maior prova disso, eu nem preciso falar mais nada. Né? Então, e isso traz o Foucault de volta. Quando o Foucault vai falar dos discursos que são muito bem direcionados para cumprir o objetivo final. Então, se Jesus veio e deu o grande exemplo que devemos buscar o mundo espiritual, o próprio homem tratou de pegar esse mundo espiritual e converter ele na própria matéria. De colocar a morte, a crucificação, como o final da matéria. E não como o despertar do mundo espiritual. As interpretações e as reformulações do discurso da Bíblia, então, vão trazendo tudo e colocando dentro da matéria. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, está sempre permeado pelo discurso da matéria. Então, a gente precisa começar a descobrir, então, uma verdade espiritual. Porque a verdade espiritual que a gente tem ainda é uma verdade material, dentro das religiões. E eu tô, bom, posso falar do catolicismo, né? O lugar que eu conheço. Então, dentro do catolicismo, pelo menos, é assim, tá? Os outros eu não sei falar. Mas isso mostra, então, eu estou falando essas coisas para mostrar como que a nossa verdade social, então, ela é a lógica da matéria. E esse conceito do controle, esse desejo pelo controle, essa necessidade que sentimos do controle, é a grande prova de que estamos regidos pela lógica da matéria e que não conseguimos nos entregar a outras forças, porque essas forças vão ter o que a gente considera uma espécie de falta de responsabilidade com a matéria, porque pode colocar a matéria em xeque. A pandemia está colocando a matéria em xeque. Né? Quando, na verdade, essas forças estão simplesmente usando o veículo que tem para usar para fazer o desenvolvimento. Então, é uma outra lógica, é uma outra concepção, uma outra verdade, que é a verdade espiritual. Por isso eu coloco, então, as três verdades. Então, a gente tem a verdade espiritual, que é a lei, é o que devemos seguir para ter a evolução espiritual. Do outro lado, temos a verdade social, a outra polaridade, uma verdade estritamente material, ainda. Vai chegar um tempo que a humanidade vai caminhar mais para a verdade espiritual, mas ainda nos tempos de hoje, ela é estritamente material. E por isso precisa de uns malucos falar o que eu estou falando. Para a gente começar a acordar dessa verdade material e começar a entender uma verdade espiritual e buscar uma verdade espiritual. Tá? E aí, então, a verdade subjetiva. A verdade subjetiva é a nossa verdade, é o que acreditamos. Ela está mais no material ou ela está mais no espiritual? Hoje está muito mais localizada no material. Então, a gente precisa começar a escutar essas coisas que estão sendo ditas aqui agora, mesmo dando raiva, mesmo dando sentimento ruim, mesmo dando esse engasgo na garganta, mesmo dando essa bola de cabelo no estômago, porque é indigesto o que está sendo dito. É indigesto, eu sei que é. Eu sei que incomoda. Eu sei que dá raiva. Né? Acho que foi a Gabi que disse isso hoje no grupo, né? E é isso mesmo. Mas aí, a grande sabedoria dela, de interromper a raiva e falar assim, peraí, tem algo espiritual aí. E escutar. E reformular. E
quando a gente escuta e começa a entender, então, essa lógica da matéria e transformar essa lógica da matéria, a gente começa a caminhar para o mundo espiritual. E aí, então, a gente começa a cumprir o nosso objetivo de humanidade. A humanidade está aqui, o desenvolvimento espiritual. E para a gente resolver o apego à matéria para nos entregar ao mundo espiritual. O céu, descrito na Bíblia, é quando a humanidade, quando o planeta Terra alcançar a vivência plena espiritual. É isso. Para isso, vai ter que desapegar da matéria. Mas até lá temos longo processo, longo processo. E é um processo, é muito aprendizado para uma vida só, gente. Muito aprendizado. Bom, eu acho que é isso. Vou abrir para as perguntas.